Olá, tudo bem? Já percebeu como é fácil estarmos presentes fisicamente, mas ausentes de verdade? Outro dia, sentei num parque para ler um pouco e descansar a mente. Logo percebi um pai com seu filho pequeno, os dois sentados no mesmo banco. O menino sorria, puxava a conversa, queria mostrar o desenho que tinha feito na escola, mas o pai não tirava os olhos do celular. Ele até balbuciava um legal, um uhum, mas seus olhos não estavam ali. O menino foi silenciando aos poucos, encolhendo seu entusiasmo até que se calou. Aquela cena ficou em mim e me levou a refletir. Quantas vezes fazemos o mesmo com Deus? Nos sentamos diante dele, até dizemos algo, colocamos um louvor de fundo, abrimos a Bíblia em alguma página, mas o coração nem tanto. O coração está longe, distraído, acelerado, preocupado, e assim, sem perceber, vamos empurrando um relacionamento que deveria ser nosso refúgio, nossa fonte, nosso tudo, para o canto. Eu sou Aurora Ritt, escritora e ministra da palavra. Dedico minha vida a transmitir a mensagem transformadora de Deus, com um compromisso profundo de compartilhar conteúdos que têm o poder de conectar vidas ao coração de Jesus. E é com muito amor que hoje eu quero te convidar para refletirmos juntos. Será que temos buscado um relacionamento com Deus, sem de fato viver uma vida com Ele? É como querer colher frutos de uma árvore que a gente nunca rega. Queremos paz, direção, propósito, mas não nutrimos a comunhão diária com aquele que é a fonte de todas essas coisas. Nos acostumamos a fazer de Deus uma presença decorativa, bonita no discurso, ausente na prática. Mas Deus não quer ser decorativo. Ele quer ser essencial. Ele quer ser o centro. Ele quer ser nosso amigo. Assim como em um casamento, onde o relacionamento só floresce com presença, afeto, tempo e escuta, a nossa vida espiritual também precisa de investimento. Não adianta dizer que amamos a Deus se não nos colocamos aos pés dele. O amor verdadeiro requer presença. E aqui vai uma verdade difícil, mas necessária. Não existe intimidade sem prioridade. Não existe profundidade com Deus quando Ele é encaixado nos intervalos do nosso dia, como se fosse uma notificação a ser lida mais tarde. Eu falo isso com temor, porque já vivi esse lugar. Já passei por temporadas em que eu dizia: Senhor, eu te amo, mas meus atos não sustentavam minhas palavras. Eu dizia que Ele era o primeiro, mas ao acordar, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular. Eu dizia que queria ouvir a voz dele, mas mal abria a Bíblia. E nesse lugar, o coração vai se tornando seco, indiferente. Começamos a buscar Deus só quando dá tudo errado, como quem procura um extintor de incêndio. Mas relacionamento não se constrói só em tempos de crise. Relacionamento se constrói no dia a dia, no ordinário, na constância. Eu lembro de uma oração sincera que fiz em um desses períodos. Falei: Pai, eu sei que eu estou aqui, mas meu coração está longe. Me ajuda a voltar. Me ensina a estar presente, a estar contigo não só em palavras, mas com minha vida inteira. E sabe o que é maravilhoso? Deus sempre ouve quando a gente clama com sinceridade. Ele não rejeita um coração enfraquecido. Ele se inclina, Ele responde, Ele ensina a amar. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, sabendo que precisa se reconectar, mas sem saber por onde começar. E eu quero te dizer com todo o carinho do mundo, você não precisa começar grande, só precisa começar. Deus não está esperando perfeição, Ele está esperando entrega. Sabe aquele casal que reencontra a conexão em um simples café da manhã juntos? Às vezes, é assim também com o Senhor. Um momento breve, mas sincero, pode reacender a chama, pode mudar o rumo do nosso dia, pode transformar a nossa semana. E aos poucos, nossa vida. A Bíblia diz, em Tiago capítulo 4, versículo 8, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Essa é uma promessa, não é uma possibilidade, é uma certeza. Quando damos passos em direção a Ele, Ele vem ao nosso encontro, porque esse sempre foi o desejo do coração de Deus, proximidade, relacionamento. Mas para isso, precisamos reconhecer os ruídos que temos permitido ocupar o nosso espaço de intimidade com Ele. Pode ser o celular, a correria, a ansiedade, a autossuficiência. Tudo aquilo que rouba nosso foco e substitui a presença por performance.
Precisamos aprender a silenciar o mundo para ouvir o céu. E não se trata apenas de ter tempo, mas de dar tempo. Há uma grande diferença entre os dois. Quem ama não arruma tempo, escolhe dar tempo, porque entende o valor da presença, porque compreende que o relacionamento é construído com investimento. Pensa comigo, se você visse sua melhor amiga uma vez por mês, trocando mensagens rasas de vez em quando, vocês ainda seriam íntimas? Provavelmente não. A amizade esfria, os caminhos se distanciam. Por que seria diferente com Deus? Nós fomos criadas para viver em comunhão com o nosso Criador. E quando nos afastamos dele, o coração grita. Mesmo sem entender, sentimos que falta algo. E não é algo, é alguém. É a presença, é a voz. É o toque do Pai que nos restaura, que nos corrige, que nos consola. E aqui está algo que pode ser difícil de ouvir, mas que precisa ser dito. Talvez você não esteja conseguindo sentir Deus, porque você não tem parado para estar com Ele. Intimidade não nasce do vazio. Ela é plantada na presença, regada com constância e floresce com entrega. A boa notícia é que nunca é tarde para recomeçar. O Senhor não está de braços cruzados esperando que você se organize sozinho. Ele está de braços abertos, pronto para te acolher, te restaurar e caminhar com você. Ele deseja te encontrar ainda hoje, no lugar secreto, no íntimo, no verdadeiro. E mais uma coisa, não se compare com a jornada de ninguém. Não ache que estar com Deus significa ter uma hora exata por dia ou seguir uma rotina ideal, como você viu em algum vídeo. Relacionamento com Deus é pessoal, é único. É entre você e Ele. O que importa é a sinceridade com que você o busca. E nessa sinceridade, a gente vai aprendendo que Deus não busca rituais vazios. Ele busca um coração entregue. Ele prefere 5 minutos verdadeiros a 1 hora mecânica. Ele se agrada mais de um Senhor, estou aqui, me ajuda, do que de discursos longos que não saem da alma. É tão libertador saber que Deus não espera performance. Ele deseja presença. Ele não quer que você o impressione. Ele quer que você o encontre, que você esteja com ele como um filho se aproxima do Pai, sem máscaras, sem medo, com vulnerabilidade e amor. Eu mesma precisei ser curada dessa ideia errada de que orar era cumprir uma obrigação. Eu achava que precisava ser bonita, elaborada, profunda. Mas Deus me ensinou que Ele se move quando vê verdade, que Ele se alegra quando vê meu coração exposto, mesmo sem palavras bonitas. E foi ali, nesse lugar de autenticidade, que eu comecei a experimentar um novo nível de intimidade com Ele. E olha, não foi de um dia para o outro. Mas a cada pequena decisão de abrir a Bíblia mesmo cansada, de orar mesmo sem saber o que dizer, de cantar mesmo sem sentir, eu fui me aproximando. E quanto mais eu me aproximava, mais eu descobria que estar com Deus não era um peso, mas um privilégio. Era como sentar com alguém que conhece minha alma e mesmo assim me ama profundamente. Como conversar com alguém que já sabe o que vou dizer, mas mesmo assim se alegra em me ouvir. Estar com Deus passou a não ser um compromisso na agenda, mas o alívio do meu dia. O lugar onde eu respiro de verdade, onde eu sou real, onde eu sou restaurada. E é isso que Ele quer ser para você também. Um lugar, um refúgio, uma casa. Mas aqui vai um alerta com amor. Isso só acontece quando paramos de correr. Quando reconhecemos que não dá para viver só correndo atrás de bênçãos, de respostas, de resoluções. A gente precisa parar. E estar, só estar, na presença, sem pressa, sem cobrança, só estar com Ele. O mundo tem nos treinado para sermos produtivos, ágeis, multitarefas. Mas o reino nos chama para sermos presentes. O reino nos chama para a comunhão. O reino nos chama para a mesa. E a mesa, minha amiga, não é lugar de velocidade, é lugar de permanência. Jesus mesmo disse: "Eis que estou à porta e bato." Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Repara que Ele não força, Ele não invade, Ele espera, Ele é complacente, Ele convida. Mas quem precisa abrir a porta somos nós. E quando abrimos, Ele entra. E ceia conosco. Ele se assenta. Ele permanece. E é nessa mesa com Cristo que tudo em nós começa a mudar. As dores são acolhidas. Os medos perdem força. As prioridades se realinham. O coração encontra repouso. E sabe, enquanto falo aqui com vocês,
Eu sinto que algumas pessoas que estão me ouvindo agora estão tentando seguir Jesus, mas continuam vivendo com um ritmo que não cabe Deus. Como se dissessem: Senhor, eu te amo, mas meu dia está cheio demais para parar e falar contigo. Mas deixa eu te perguntar algo. O que isso revela sobre o nosso coração? Porque a forma como usamos o nosso tempo revela aquilo que realmente valorizamos. E isso é desconfortável, eu sei, mas também é libertador. Porque se a nossa rotina revela afastamento, então ela também pode ser transformada para revelar aproximação. Talvez você tenha feito de Deus uma parte da sua vida, quando na verdade Ele quer ser o todo, Ele quer ser o centro, Ele quer ser a fonte que sustenta tudo o que você faz. Não apenas mais uma caixinha na sua lista de tarefas espirituais. A vida com Deus não é um aplicativo que abrimos de vez em quando. É um sistema operacional. Ele não quer ser encaixado entre as tarefas. Ele quer ser aquele que define como você vive cada uma delas. Ele quer caminhar com você lado a lado, todos os dias. E eu sei que às vezes parece impossível. A rotina é puxada. As responsabilidades são muitas. Mas aqui está a verdade. Viver com Deus não exige perfeição. Exige decisão. Uma decisão diária de voltar o olhar, de ajustar o ritmo, de dar prioridade àquilo que é eterno. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas você pode hoje decidir que vai parar por 5 minutos e dizer: Deus, eu estou aqui, fala comigo. E se amanhã você repetir esse gesto, e depois de amanhã também, você verá o relacionamento florescendo, porque Ele honra corações que o buscam. A intimidade com Deus é construída na constância, não nos picos emocionais, mas na escolha diária de permanecer, mesmo quando não há sentimento. Mesmo quando tudo parece comum. Porque no ordinário da vida, Deus revela o extraordinário do seu amor. E talvez você precise fazer uma pergunta incômoda. O que a minha rotina está revelando sobre minha fé? Estou vivendo como alguém que serve ao Deus vivo? Ou como alguém que apenas conhece dele, mas não se relaciona com ele? Essa pergunta pode doer, eu sei, mas ela nos conduz ao lugar certo, ao arrependimento que gera vida. A consciência de que precisamos parar de viver como filhos do medo, sempre correndo, sempre tensos, e começar a viver como filhos do Pai, filhos que descansam, que confiam, que permanecem. Porque a verdade é essa: o amor lança fora o medo. E quando estamos vivendo a partir desse amor, encontramos descanso, encontramos direção, encontramos presença. E é aí que tudo começa a mudar, não ao nosso redor, mas dentro de nós. E quando o nosso interior muda, a vida muda também. Deus não quer que você viva em um ciclo de culpa e promessas quebradas. Ele quer te ensinar a viver em graça, em constância, em proximidade. Ele quer te conduzir num ritmo novo, não aquele que o mundo impõe, de correria, comparação e cansaço, mas o ritmo suave do reino, o ritmo da presença. E presença não é só parar e orar por um tempo. É levar Deus com você enquanto cuida da casa, enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto resolve 1000 coisas no dia. É cultivar um coração que conversa com o Pai o tempo todo, que ouve, que se rende, que reconhece que sem Ele não dá. E a gente precisa lembrar, o relacionamento com Deus não se trata do quanto você faz, mas do quanto você se entrega. Porque intimidade não nasce da performance, mas da presença. Não é sobre você se provar boa o suficiente para estar com Ele. É sobre você reconhecer que precisa dele e vir como está. Deus não se impressiona com a nossa agenda cheia. Ele se encanta com o nosso coração disponível. Talvez hoje você precise fazer as pazes com essa ideia. Não é tarde demais. Não importa se você se afastou, se esfriou, se perdeu no meio da correria. O Pai está te esperando. Ele continua à porta, continua batendo. E Ele só quer que você abra. Só isso. Comece com 5 minutos, com uma oração sussurrada, com um versículo lido com atenção, com um louvor cantado baixinho no trânsito. E à medida que você se aproxima, Ele vem. E a presença dele começa a fazer morada. E quando a presença dele se instala, nada mais é igual. Você vai perceber que, mesmo nos dias difíceis, há consolo. Mesmo nas incertezas, há paz. Mesmo no meio da luta, há esperança. Porque quando temos relacionamento com Deus, não é a ausência de problemas que nos sustenta, é a presença do Pai. E aí você entende,
Eu não preciso correr, conquistar, provar, eu só preciso estar com Ele, nele, por Ele, porque tudo o que eu preciso já está em Jesus. Eu oro para que esse devocional tenha acendido em você o desejo de voltar à presença, de buscar não só bênçãos, mas o próprio abençoador, de colocar o seu coração na mesa e deixar Jesus sentar com você, porque Ele quer estar com você mais do que você pode imaginar. E se essa mensagem falou com você, envia para alguém que também precisa ouvir isso hoje. Vamos espalhar essa verdade. É possível viver uma vida com Deus, não perfeita, mas real. Não apressada, mas profunda. Não distante, mas íntima. Uma vida onde a presença dele define tudo. Faça algo especial. Compartilhe esta oração com pelo menos uma pessoa que está precisando de esperança, paz e de uma palavra de conforto. Você pode não saber o que essa pessoa está enfrentando, mas Deus sabe, e Ele pode usar você como um instrumento de bênção. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o tamanho do desafio que você está enfrentando, juntos, em oração, podemos clamar ao Deus que faz o impossível. Este é um espaço de fé e comunhão, e queremos que você saiba que não está sozinho. A oração é uma arma poderosa, e quando nos unimos, o céu se move em nosso favor. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora. Não perca a oportunidade de receber diariamente mensagens que vão fortalecer a sua caminhada espiritual e renovar a sua fé. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e fique sempre conectado à Palavra de Deus. Aqui, estamos juntos, como uma grande família em Cristo, crescendo em graça e em amor.